Eu cumprimento você com a paz do Senhor. E a palavra que Deus separou para a nossa meditação, nós vamos encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no primeiro capítulo, 5 versículos, 5 primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não conseguiu compreender que Deus enviou nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para morrer por nós, pagando o preço dos nossos pecados. E com esta morte de cruz, com essa entrega, ele nos reconciliou com a vida. E a luz, quando resplandeceu nas trevas, as trevas não conheceram, não conseguiram compreendê-lo. As trevas não aceitaram a luz, porque onde chega a luz, a verdade, o engano é dissipado. Você é enganado até você conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, ela liberta você e ela traz em você a convicção da verdade. E assim a mentira é dissipada. A mentira é revelada como mentira. E aí aquilo que passou, você passou tanto tempo no engano, você fica pensando, mas como foi que eu me enganei tanto? Como foi que eu me deixei enganar? Porque muitas vezes parece que nós preferimos andar na mentira. Nós preferimos não reconhecer a verdade de Cristo. Nós não queremos ter a consciência da verdade, que ela nos transforma. Enquanto você é criança, que você não entende nem como está e por que está aqui na Terra, quando você não entende nada, é uma coisa. Mas quando você no seu crescimento, você começa a ouvir uma verdade que muitas vezes chama você à responsabilidade, a você tomar uma posição contrária ao mundo, porque o mundo, ela leva você para o engano. As mentiras do mundo confundem você. E aí você, às vezes, se deixa enganar para que você não reconheça que você precisa tomar algumas atitudes. Deus está chamando você para isso. Ele quer que você tome uma atitude, que você tenha fé. E você só pode ter fé se você conhecer. Você precisa conhecer a verdade. E a única maneira de você conhecer a verdade é você estudar a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Porque ela traz o conhecimento. E você, quando você conhece a verdade dele, aí sua vida é transformada. E eu digo para você que se você só vai ter fé naquilo que você conhece. Então você precisa investigar a palavra de Deus. Muitas vezes o homem passa uma vida longa, inteira, sem procurar conhecer a sua essência. Achar que o acaso,
o acaso me fez estar aqui, quando isso não ocorreu. Você não caiu de paraquedas aqui na Terra. Todos nós que estamos aqui, nós temos um motivo de estarmos aqui. E foi plano de Deus, de você estar aqui na Terra. Mas o que você está fazendo aqui na Terra? Você está procurando não ouvir a voz de Deus? Porque ela chama você muitas vezes a renunciar àquele pecado que você está tão acostumado, tão acostumada? Você prefere o engano, você ir na história do mundo que diz que você é o que você quiser ser, não o que Deus te fez ser. O que trouxe você, você nasceu como? Como Deus quis que você nascesse. Todos nós somos projeto de Deus. Nós não somos marionetes de Satanás. Não. Nós somos projetos de Deus. E temos que cumprir a nossa missão. Quando concluímos a nossa missão aqui na Terra, voltamos para casa, porque nossa casa é lá, não é aqui. Então, não se embarace com as coisas daqui. Aqui é muito passageiro. Eu nasci um dia desse, estou com 65 anos. Lembro de coisas da minha infância, meu Deus, porque foi ontem. Aí você diz, mas já se passaram 65 anos. Mas é muito rápido. Passa muito rápido. Hoje eu falando com meu esposo, vinha com ele, a gente estava no caminho, e eu disse, menino, esse carro tem 15 anos. Fui fazer as contas. Meu Deus, eu comprei tão jovem esse carro. Foi ontem. Estou com 65. Então é muito rápido aqui. Não se embarace com as coisas daqui, porque vida é nele. Ele se revelou para mim na madrugada do dia 22 de março de 2020. Eu que achava que já sabia de tudo. Sabe aquela música? Eu que sabia de tudo. Eu pensava que sabia. Eu pensava que pelo fato de já ter mais de 30 anos de conhecimento do Evangelho, de ter levantado a minha mão de forma tão tímida, só quem viu foi meu cunhado. Eu fui para o culto, porque já tinha sido chamada diversas vezes por minhas irmãs, e isso em 1989, em maio de 89. E aí, como eu não tive mais nenhuma desculpa, aí eu fui. E lá, quando eu cheguei ali, a palavra de Deus, ela penetrou no meu espírito de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, inexplicável. Porque eu pensava que já estava tudo bem, sem conhecer a palavra de Deus. Mas eu achava que conhecia. E de repente, ali o chamado do Senhor. E eu não resisti ao amor de Deus, ao chamado. Quando me foi revelado o propósito de Deus de enviar o seu Filho para nos salvar. Nós que estávamos condenados à morte eterna por causa da queda de Adão e Eva. De repente, nós temos uma esperança. Por isso que diz a boa nova. Por que eu amo o Natal? Porque ele comemora a boa nova. O presente que Deus nos deu. O seu próprio Filho, que estava com ele antes que o mundo existisse. E esse Filho precioso, que estava com ele, veio à terra para nos salvar. E esta palavra transformou a minha vida. E de forma tímida, eu levantei a minha mão, mas tão pouco que só quem viu foi meu cunhado.
Nem minha irmã, que estava do meu lado, não viu. E quando ele fez o apelo, o pastor perguntou: quem quer entregar a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Faça um gesto, levante a sua mão. E a minha mão chegou até aqui, porque eu era extremamente tímida. E aí, em 89 até 2020, é um bom tempo. Mas é incrível, irmãos, porque eu não estava completa diante de Deus. No auge da pandemia, antes até, em 2019, o Senhor me revelou que ia recolher alguns milhares. Eu acordei ele dizendo isso. Mas ele falava com uma voz tão doce, tão suave, tão cheia de amor, que eu não me apavorei. Eu tive paz. E eu passei essa mensagem para os meus irmãos no culto, foi num dia que estava amanhecendo, para o sábado. Um dos sábados que eu faço uma vez por mês, um culto na minha casa. Reúno meus irmãos, sem importar o nome da religião ou da igreja que eles congregam, mas eu levo a palavra de Deus, e aí quem dá a palavra é até a minha irmã. A minha irmã que me levou, a minha irmã que é casada com esse meu cunhado que viu quando eu fiz o gesto na mão, a minha irmã e amiga, que amanhã vai fazer 70 anos de idade, minha amada irmãzinha Conceição. E eu acho assim tão tremendo, ela que dá a palavra no culto, e é tão abençoada a palavra que ela traz. E eu achei tão lindo, sabe? A forma como Deus fez. E aí, naquele dia, eu tive a oportunidade e disse aos meus irmãos que o Senhor tinha me despertado dizendo isso. Eu fui acordando, ele me dizendo com muita paz, que ia recolher alguns milhares e que era necessário, que não era punição. Então, quando foi em 2020, que aí estourou a pandemia, e meu esposo que lembrou aquela revelação que Deus tinha feito, eu tive, assim, eu acordei, eu despertei com um louvor que eu não conhecia. E aí, nesse louvor, dizia que há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, e este lugar é no Senhor. E aí, quando eu ouvi aquela letra daquele louvor, eu entendi, como eu estava muito gripada, que eu seria uma daquelas milhares que Deus ia levar. E enquanto eu estava entendendo que era isso, que era porque eu ia partir, o Senhor começou a falar ao meu espírito de uma forma muito clara e precisa, que eu deveria abrir um canal e falar a palavra que Ele me entregasse. E a partir dali, este ministério, nele eu realmente despertei espiritualmente. Eu entendi que eu estava numa relação com Deus muito rasa, muito superficial. E Ele quer mais de mim e de você que está me ouvindo. Procure ter mais intimidade com Deus. Procure conversar mais com Ele. Encontre nele o afago de Pai. Ele está de braços abertos para te abençoar. Mas você precisa crer. E você só vai crer se você conhecê-lo. E você só vai conhecê-lo através das Escrituras Sagradas. Estude a palavra de Deus. Estude os evangelhos. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E foi no de João aqui que ele revelou quem é a pessoa de Cristo. O Verbo é Cristo. É Cristo o Verbo. E ele vai dizer aqui, na segunda epístola dele, ele diz, não, na primeira epístola, no capítulo 5,
versículos 4 e 5. Olha o que ele diz. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé é que vence o mundo. Nós somos mais que vencedores nele. E ele ainda diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha aqui o casamento aqui da palavra. A palavra confirmando quem é o verbo. Quem é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E ele faz essa revelação porque estava acontecendo naquele período que ele escreve o evangelho, João escreve, ele revela Cristo porque os gregos estavam começando a colocar na cabeça até dos cristãos de que Cristo não era carne. Ele era só espírito, porque a carne é má, os gregos diziam. Eles tinham aquela intriga de que a carne é má. E que como Cristo se fez carne e habitou entre nós para morrer por nós, ele preferia negar isso. Porque ele não entendia que Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, é 100% Deus e 100% humano. Ele foi humano durante 33 anos e não pecou. Ele mostrou que a carne pode andar em santidade se for domada pelo Espírito de Deus, que Cristo enviou através da morte de cruz. Jesus Cristo disse que era necessário ele morrer na cruz, voltar para o Pai, para que pudesse enviar o Espírito Santo, o Espírito que nos dá discernimento, que nos faz entender a grandeza do projeto de Deus, de salvar você, de nos salvar, através do sacrifício da cruz do próprio Filho, que estava com ele quando foi feito o mundo. Por isso que ele disse em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, quando ele faz o homem existir, ele diz assim, olha, no versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ele não estava só. Deus Pai estava com o Filho. E Jesus afirma isso quando ele ora, intercedendo, clamando a Deus, sabendo que estava no momento de ser sacrificado. Ele diz ao Pai, Pai, eu te glorifiquei aqui na terra. Glorifica a mim. Como tu me glorificaste antes que o mundo existisse. Olha aí. Jesus estava com Deus Pai antes que o mundo existisse. E quando Deus fez o homem, a imagem e semelhança, ele não disse a minha imagem. Ele não disse que eu faça o homem a minha imagem. Não. Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem. Ele não estava só. Cristo é o Filho de Deus. É Deus. É o Verbo. E se fez carne e habitou entre nós para nos ensinar, nos revelar o amor do Pai. Você só conhece Deus Pai se você entender que Cristo foi enviado por Ele. E por que Cristo foi enviado por Ele? Cristo foi enviado pelo Pai, porque o Pai queria te salvar e me salvar. Salvar aquele que crê no Filho dele. Aquele que entende quem é o Pai. Você só entende quem é o Pai se você ouvir a voz do Filho. Você, para ter a vida eterna, você tem que passar pela cruz. Nós temos que passar pela cruz.
Nós temos que reconhecer Cristo. Nós temos que renunciar ao pecado. Nós temos que escolher a porta que nos leva para a vida eterna. Mas a porta bem estreita. Nela só entra você. Não entra sua riqueza. Não entra seus bens. Não entra seu cargo, sua função aqui na terra. Não entra status. Não entra revolta. Não entra inveja. Não entra vaidade. Não entra. Só entra você. Você precisa entender isso. Que nada neste mundo vale mais do que o amor de Deus por você, por nós. Você precisa entender que a morte de cruz de Jesus não deve ser motivo de alegorias no carnaval, de zombarias. Não. A morte de Cristo tem que ser lembrada com amor, com respeito, com reconhecimento que apesar do que nós somos, ele se fez homem para nos salvar, para nos alcançar, para nos tirar das garras de Satanás, para nos dar poder através da fé. Porque não pense que o poder vem de você. Nós não temos poder nenhum sem ele. Agora, com ele, nós podemos todas as coisas. E aí eu quero ler um comentário que nós encontramos no livro Mananciais no Deserto, que eu ganhei de minha irmãzinha muito querida, minha irmã em Cristo, Gleice, que diz assim, na página 160. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que eu estou lendo a mesma coisa. A primeira carta de João, a primeira epístola dele, que ele fala isso. E aí ele faz esse comentário. É interessante que Deus me deu o Evangelho de João e o primeiro capítulo. E aí, do 1 ao 5. E aí eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Aí, quando ele me traz para esta passagem aqui, a primeira epístola de João, ele faz com que aquilo que foi falado do verbo, você entenda agora, que é através da sua fé em Cristo. E primeiro ele se apresentou. Ele queria que você entendesse que ele é o verbo. Aquele que o Senhor apontava desde o Velho Testamento, desde o começo, desde a queda de Adão. Quando ele faz o quê? Ele diz que o filho da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Cristo. Ou seja, ele sabia que o filho dele ia ter que se transformar em homem, que sofrer, passar 33 anos aqui na terra e que ser sacrificado por nós. Sacrifício. E ali ele apontou também em Gênesis, quando ele precisou vestir Adão e Eva com a pele de um cordeiro. Foi o primeiro sangue derramado por causa do pecado. Porque o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Se você está no pecado achando que não tem consequência, tem consequência sim. E é a morte. E a morte eterna, a segunda morte, esta é a morte que você deve temer. Tema, porque ela existe. Ela é biblicamente comprovada. O inferno existe e não queira ir para lá. Você não nasceu para morar no inferno. O seu lugar está muito bem esperando você no céu. E foi um sacrifício grande para você ter este lugar no céu. Jesus morreu por isso.
para dar um lugar para cada um de nós. E o comentário, ele diz assim, o autor: em cada curva do caminho, podemos encontrar uma dificuldade que nos tire a vitória e a paz de espírito. Você encontra diariamente o tentador confundindo você, enganando você para levar você para a morte eterna, para você perder a grande vitória, que não é o carro novo, que não é aquilo que o mundo fica oferecendo, que vai acabar. Não. A promessa da sua vitória é a vida eterna para você. Uma eternidade na vida e não no sofrimento do inferno. Então ele diz que nós encontramos isso. Se assim permitirmos, Satanás ainda não desistiu da sua intenção de enganar e arruinar os filhos de Deus. Sempre que ele pode, sempre que nós damos brecha, porque ele vive ao derredor, ao nosso redor, existem os anjos do Senhor nos guardando. Agora, ao derredor, se dermos brecha, aí é que o adversário nos traga, nos destrói. Então, por isso que ele diz, se você permitir. A cada quilômetro da jornada, é bom olharmos o termômetro da nossa experiência para verificarmos, investigarmos se a temperatura mantém-se alta. Devemos vigiar, como Cristo disse, vigiai e orai. Então você deve, na sua caminhada da vida, ter pelo menos um momento durante o dia para você buscar a face do Senhor em oração. E assim você vai ficar vigilante. Você não vai cair nos enganos do mundo. Se você está em comunhão, tendo intimidade verdadeira com o seu Criador, você não vai cair nas mentiras de Satanás. Você não vai cair. Se você vigiar. Qualquer pessoa poderá, se quiser, arrebatar a vitória aos próprios dentes da derrota. Basta apenas erguer resolutamente a bandeira da fé no momento exato. Você, através da morte de cruz de Jesus, tem o poder nele de repreender Satanás. De dizer, saia em nome de Jesus. Eu não aceito esta palavra contrária, porque eu tenho Cristo. Eu quero habitar na morada que o Senhor, pelo sangue dele, preparou para mim e para você. Pela fé, qualquer situação pode ser mudada. Acredita? Pela fé, qualquer situação, não importa a situação, por mais difícil que ela seja, ela vai ser mudada. Se você confiar que o Pai, mas a sua fé tem que ter um nome em quem você tem fé. Tem gente que diz, eu tenho fé em mim. Tenha não, porque nós somos falhos. Sua fé tem que estar firmada nele, no Criador dos céus e da terra. É nele que você consegue a vitória. Não importa quão negra ela possa parecer a situação. Basta erguer o coração a Deus, pela fé nele. E num momento, tudo será transformado. Aquilo que parecia impossível, o Senhor torna possível. Deus está em seu trono e num segundo pode transformar a derrota em vitória, se confiarmos nele. E aí ele faz um verso. Por que você diz que a fé pode mudar situações? É que a fé olha para Deus e, crendo nele, descansamos. E se eu descanso, ele opera. Ele opera quando você descansa nele. E tem tudo
e tem todo o campo livre para trazer as soluções. Ele pode tudo. Ele é Deus. Eis minhas simples razões, ele diz. É mesmo. É tão simples. É tão simples. Tem gente que fica procurando grandes sinais para poder crer. Mas o Senhor, ele se manifesta de uma forma tão suave, tão mansa, apesar de tão poderoso que ele é. Mas ele está, olha, eu acho tão lindo. Tem aqui, em 1 Reis, quando Elias, ele tinha passado por uma situação maravilhosa. Ele havia clamado a Deus e Deus derramou do céu fogo para consumir o holocausto. Aquele desafio que Elias fez, que foi tremendo. Elias desafiou o rei Acabe, dizendo: pode mandar os profetas de Baal e vamos fazer ali para vocês entenderem quem é Deus. Se Baal é Deus ou se há o único Deus, criador dos céus e da terra. E ele desafiou. E aí eles levaram os sacerdotes de Baal, foram lá, e havia 40 sacerdotes. E ele era um só, o profeta do Senhor, um homem de Deus, Elias. E ali Elias desafiou aqueles homens. E o que acontece, irmãos? Não era 40, eu estou dizendo 40, 400. 400 homens cegos que acreditavam em Baal, porque Jezabel tinha implantado esse falso, esse cruel Deus, que não era Deus, era feito por mãos humanas, e eles estavam venerando aquilo, e aquilo estava levando ao pecado. O povo de Deus estava no pecado por causa de Baal. E o Senhor levanta Elias, o tisbita. E ali ele apresenta a grandeza de Deus quando ele faz o desafio que ele manda que aqueles homens fizessem o holocausto lá, oferecessem lá o sacrifício deles, entregassem ali, que ele também ia erguer um altar para Deus. E o Deus que recebesse a oferta era o Deus vivo, era o Deus verdadeiro. E aí eles fizeram aquela coisa toda, os sacerdotes de Baal ficaram ali se mutilando, se automutilando, invocando o Baal, para Baal receber ali e mandar fogo do céu para queimar o holocausto deles. E passaram ali muito tempo e Elias disse, não teve pressa, o profeta. Disse, pronto, continuem, aí pode chamar. Chame, ele será... Fale mais alto, ele disse. Ele ainda zombou disso. Vocês gritem mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo. Fale mais alto para poder ver se ele acorda, para ele receber o holocausto, para manifestar algum poder. E nada. Ele se automutilando para poder dali chegar alguma coisa. Não veio poder nenhum, porque poder nenhum tem imagem feita por mãos humanas. Por isso que para Deus é uma ofensa grande a gente ter uma imagem e ter nela alguma consideração naquela imagem. E comparar ela com alguém que serviu a Deus aqui na terra. Não pode comparar. Não podemos fazer isso. É bíblico. Quando você estudar a palavra, você faz como eu fiz. Joguei fora todas as imagens que eu tinha. Porque eu não conhecia a palavra de Deus. E eu achava que não estava ofendendo a Deus quando eu tinha imagens. E ali aquele povo estava cego. E aquele povo ficou insistindo, acreditando que aquela imagem iria fazer alguma coisa, manifestar algum poder. Mas aí cansaram. Quando eles cansaram, aí Elias clamou ao único Deus.
E ele pediu que Deus mostrasse que há um Deus no céu que tem o controle sobre toda a terra, que fez os céus, que fez a terra, que fez o homem, que fez tudo que há na terra. E quando ele vai ali e clama que Deus derrame fogo do céu, olha o que ele faz. Ele ainda faz um desafio maior. Ele vai contra a lei do mundo. Ele pede para molhar o lugar do holocausto, molhar a lenha. Uma lenha molhada não incendeia. E ele diz, 3 vezes ele manda eles derramarem águas sobre a lenha, a tal ponto que ficou escorrendo. As águas escorriam no altar. E depois daquilo ele vai e clama a Deus, e Deus derrama do céu fogo. E o fogo queima o holocausto e lambe as águas. Aleluia! E ali não sobrou nada. E viram que havia um único Deus e se renderam a Deus. Mas como Elias teve o cuidado de aqueles homens que estavam levando aquele povo para o inferno, aqueles homens não podiam continuar daquela forma, idolatrando um falso, uma coisa horrível, uma imagem. E daí, Jezabel toma conhecimento do covarde do marido dela, Acabe, que não passava de um covarde esse rei, porque no lugar dele falar do Deus vivo para a mulher dele convertê-la a Deus, ele vai e começa a permitir que ela idolatre Baal. Um homem fraco. O homem tem que ter sabedoria de ser o chefe, o líder da família, de instruir a esposa, que também é uma conselheira e não uma louca como Jezabel. A mulher não pode ser louca, nem o homem tampouco. A mulher tem que entender o lugar dela de auxiliadora do esposo. Uma mulher que seja bênção para o esposo e para os filhos. E não uma mulher louca que leva uma imagem, idolatra e bota pessoas para idolatrar. E até o marido para cair no pecado. Porque Deus não se mistura. Então, na hora que Acabe, o marido dela, o rei, adorava ao Deus vivo e ao mesmo tempo a Baal, ele não estava adorando ao Deus vivo. E a Baal era que ele estava adorando. Porque Deus não quer você pela metade. Deus quer você completo. Deus não quer meio cristão. Deus quer que você encontre nele a sua plenitude. Que você adore único e exclusivamente, que ele seja o seu suficiente Senhor e Salvador. Que você não fique adorando a Deus e daqui a pouco adorando a coisa de misticismo. Deus não quer isso. E Acabe fazia isso. E aí, como Elias ficou sendo ameaçado por Jezabel, que quando tomou conhecimento, Acabe disse, enredou para ela. Disse bem assim, olha, Elias veio aqui, desmoralizou, botou para quebrar. Eu estou dizendo com minhas palavras, mas você lendo 1 Reis, você vai entender isso. Você vai ver essa passagem belíssima. E ao mesmo tempo, a vergonha de um homem fraco, que ele chegou para a mulher dele para enredar do profeta. E a mulher imediatamente ameaçou o profeta. Disse que ia destruí-lo da maneira como foram destruídos os homens, os súditos que adoravam a Baal. E aí, Elias, dá para você imaginar assim, bem, caiu fogo do céu, Deus lambeu as águas, queimou a lenha que estava molhada, encharcada. Então eu não tenho que temer essa mulher. Quem é essa mulher? Diante da grandeza do meu Deus, eu vou continuar pregando a verdade. E não vou me sentir temeroso com essa mulher, com essa ameaça. Não era isso que a gente queria? Era isso também que Elias queria. Mas, infelizmente, por ser humano como nós somos, ele fez o que talvez eu fizesse também. Ele fugiu com medo. Ele correu para o deserto. Ele foi se esconder numa caverna. Porque ele era humano. Nós somos humanos, nós somos falhos. E ele, apavorado, foi se esconder e pediu a morte a Deus. Ora, mas ele ainda tinha muita coisa que fazer. Você ainda tem muita coisa que fazer.
Você precisa começar a servir a Deus. Esse é o chamado dele para você. Você sabe como servir a Deus. Pergunte ao Espírito Santo que ele te confirma. Mas você já tem recebido de Deus as orientações para servi-lo. E você está adiando. Por quê? Cuidado. Pode ser muito tarde amanhã. Comece hoje. Naquilo que o Senhor te chamou para fazer, comece hoje a fazê-lo. O Senhor ama você. E Ele quer usar você no reino dele. Mas aí, Elias temeu. Elias temeu. E eu não julgo Elias. De forma alguma. Talvez eu fizesse pior do que ele. Ele foi para a caverna e se escondeu. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, foi até a caverna e chamou Elias. Elias, o que você está fazendo aí na caverna? E Elias diz a verdade dele, do que ele acreditava. Que ele era o único, que as pessoas tinham abandonado Deus e que ele agora estava sendo perseguido para ser morto também, como os demais foram, aqueles que tentavam falar do amor de Deus. Então, o Senhor deu a boa nova para Elias. Ele avisa a Elias, ele esclarece a Elias que havia 7.000 pessoas que não tinham dobrado os seus joelhos para aquela imagem de Baal. Oh, aleluia! Ele pensava que estava só, mas tinha 7.000 pessoas que o Senhor contemplou que não dobraram os joelhos para uma imagem. Oh, Deus bom, maravilhoso. E aí o que aconteceu, amados? É que Deus fala com Elias, mas ele não chega para Elias, como diz aqui. Quando Elias diz que o Senhor, quando chamou ele, olha que coisa linda. E eis que passava o Senhor, quando também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava nesse vento forte que quebrava as penhas. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, ele viu fogo. Porém, também o Senhor não estava lá no fogo. Oh, aleluia! E depois do fogo, aí sim, uma voz mansa e delicada. Oh, aleluia! Chama Elias, tira Elias da caverna e dá 3 ordens a Elias. Ele tinha 3 coisas para fazer. E a terceira era que ele tinha que nomear, que designar aquele rapaz que passou a substituí-lo, Eliseu. Ele tinha que ir lá em Eliseu. Olha que missão. Quem foi Eliseu? Um grande profeta, constituído por Deus, que viu Elias sendo arrebatado, levado para os céus. Eliseu. Ora, Eliseu estava ali. Se Elias continuasse na caverna, como que Eliseu ia começar o seu ministério? Como que Eliseu ia servir a Deus? Então, o que nós estamos fazendo? Você que está aí do outro lado, me ouvindo. Quem sabe hoje esse chamado que Deus está fazendo através desse microfonezinho aqui enferrujado, mas está dizendo: eu tenho uma missão para você. Você precisa me seguir. O Senhor está dizendo. Siga a Ele. E o caminho é através de Jesus Cristo. Você chega ao Pai única e exclusivamente através de Jesus Cristo, que morreu por você e por mim. Então Deus tem um plano. Deus já conduziu, Ele já decidiu o que Ele quer de sua vida. Mas você precisa entender, ouvir a voz como Eliseu. Sabe o que aconteceu?
Elias não precisou dizer, o Senhor mandou você, você vai me substituir, você... Não. Ele simplesmente lançou sobre ele, como diz aqui, olha, que coisa linda. Ele lança sobre Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Esse rapaz era ocupado, viu, Eliseu? Porque às vezes a pessoa diz, eu estou tão ocupada, não posso servir a Deus. Ele era ocupado. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Elias passou por Eliseu e lançou sobre ele a sua capa. E o que foi que aconteceu? Imediatamente Eliseu entendeu tudo o que Deus queria. Aleluia! Então deixou ele os bois e correu após Elias. Seguiu Elias. E disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta. Pois que te fiz eu? Ou seja, não depende de mim, Eliseu. Eu só vim cumprir uma ordem de Deus, que chamou você para começar a servi-lo. Até aqui. Fiquem na paz do Senhor.